Nós louvamos o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui com vocês, essa casa também que nos acolheu com, graças a Deus, né? Nós temos irmãos e amigos, né? Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de todas as mulheres que trabalharam durante esse processo todo do Congresso de Mulheres. Nós queremos agradecer a todas vocês que se dedicaram ao trabalho, tanto do início, já passamos por um período de oração, né, de intercessão por esse tempo, e hoje temos contemplado a bênção do Senhor, de estarmos aqui juntas, todas trabalhando, alegres, felizes, né, no Senhor. Então, nós queremos agradecer a Deus por isso e agradecer a vida de cada uma que trabalhou também, né, no Senhor. E nós passamos esses dias falando um pouco sobre semente, solo, né? E a nossa palavra de ontem foi raízes, né? Eu precisava falar com a Edna para dizer para ela algumas coisas que a gente estava pensando, porque esse processo era somente para falar um pouquinho daquilo que Deus já tinha feito no decorrer do ano. Então, nós estamos mudando de ciclo. É uma mudança de ciclo. E aqui estávamos finalizando esse trabalho com as mulheres. Todo o ano passamos a falar sobre semeadura e colheita. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, concluir, né, o tema que a gente falou sobre frutificar, sobre semear, e a parte que ficou para mim foi frutificar. Flores e frutos, né? E eu estava na minha cozinha, olhando para fora ali, a Edna, ai, que vista linda, que coisa maravilhosa. A palmeira, né? Tem 2 palmeiras em frente à minha casa, enormes, e elas são verdes o ano inteiro. E a gente lembra de como que as raízes das palmeiras, elas são profundas. E elas realmente vão buscar água bem longe e sempre estão verdes. Pode estar seca que for, elas continuam verdes. E assim a gente vê o agir de Deus, como que o Senhor tem feito também na vida dos servos do Senhor. Eu gostaria de falar com vocês a respeito desse tema, mas, a princípio, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? O que o Senhor quer dizer para o teu povo? E o Senhor me deu uma palavra. Aí eu falei, mas essa palavra não combina. Nada combina com o tema frutificar. Mas foi um engano meu. Quando a gente passa a estudar e ler as Escrituras, a gente vê que realmente o Senhor vai conduzindo a gente a entender melhor sobre o que Ele quer falar para a sua igreja. E eu estava estudando a respeito de frutificar. Eu passei algumas situações conversando com algumas mulheres, e algumas das mulheres me falaram, eu não consigo frutificar. Eu não sei o que é isso. Eu não consigo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou participando de todas as reuniões, mas eu não frutifico. E eu comecei a ouvir, não de uma, de 2, isso me chamou um pouco a atenção sobre esse tema. Quando a gente fez esse projeto de fazer o congresso, a Carol, muito animada, né, que vocês conhecem, ela passou várias coisas que nós iríamos fazer. E aí a Lidiane falou assim, vamos orar. Será que a gente vai dar conta de fazer isso tudo, né? E tudo ocorreu, tudo aconteceu, para a glória de Deus, né? Nós louvamos a Deus por isso. Mas a frutificação, a palavra de frutificação, ela ficou flutuando, ela não estava clara. Nós falávamos várias vezes sobre semente, sobre raiz, mas a frutificação, ela ficava no ar. E
o Senhor falou comigo, né, a respeito do porquê que algumas pessoas não frutificam. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Por que que uma pessoa não frutifica no reino de Deus? A planta em si, né, o natural, ela tem vários fatores porque ela não frutifica. Ela passa por falta de nutrientes, falta de irrigação, falta de água. Ela passa também pelo momento da poda. Se ela não for passar pela poda, ela fica sem frutificar. E eu fui examinando algumas pragas também, doenças da planta, né, Helena? Quando a doença está ali, ela não frutifica, ela não dá nem folha, ela não dá fruto. E uma planta, para ela frutificar, primeiro o galho dela fica cheio de flores, né? Cheio de sementes, anunciando a renovação, anunciando que vai chegar o fruto novo. E nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco quando nós não estamos frutificando no reino. No reino de Deus também é como uma planta. Ele passa também por esse processo. E o Senhor me chamou a atenção pelo motivo que uma pessoa não frutifica no reino. Como a planta e passa por algumas doenças, a pessoa que está também vinculada no meio da igreja, ela não frutifica também porque passou por uma enfermidade na alma. E a enfermidade na alma, ela é um dos motivos porque uma pessoa não frutifica no reino de Deus. E eu poderia falar para vocês vários exemplos aqui de personagens bíblicos, que eles passaram por essa enfermidade da alma. E eu anotei aqui alguns no meu papel, na minha cola. E eu coloquei aqui, Davi, ele fez uma declaração tão terrível e passou a ser até uma música. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Davi estava muito aflito. A aflição de alma nos impede de adorarmos ao Senhor plenamente. Nos impede também de frutificar no reino, de ver o Senhor, o agir de Deus nas nossas vidas. Jó, ele declara assim: por isso não reprimirei a boca, falarei da angústia do meu espírito, a amargura da minha alma. Ontem a Edna falou sobre a amargura, que impede você de chegar até as águas do Espírito Santo. E assim também, quando estamos com o nosso coração afetados com essa enfermidade da alma, eu poderia dizer inúmeras doenças da alma. E posso falar para vocês que a maioria das doenças da alma está ligada à falta de contentamento e à falta de reconhecer Deus realmente, que Ele é Deus poderoso e que Ele pode resolver o seu problema. Deus, Ele age nas nossas vidas, Ele transforma a nossa vida. Muitas vezes nós não percebemos. E quando não reconhecemos, já fomos afetados por essa enfermidade da alma. Eu separei aqui Jeremias, Elias. Elias é uma figura muito clara.
Quem já leu a história de Elias na caverna, né? Ali tem uma representação de um profeta, homem de Deus, tá? Homem de Deus. Ele tinha passado por um momento de vitória. Ele lutou ali, né? Ele foi colocado ali junto com os 400 profetas de Baal, 450 profetas, e ele foi o profeta que o Senhor colocou ali para enfrentar eles e dizer assim: eu sou Deus de fogo, eu sou Deus de poder, né? E ele venceu ali, o Senhor derramou fogo sobre aquele holocausto, vitorioso. Mas logo após essa vitória, ele recebeu um recadinho, né, de Jezabel. O recado dela era assim: o que aconteceu com os outros profetas vai acontecer com você. E Elias ficou com medo. Ele sabia que Deus era Deus de poder, Deus poderoso, sabia. Mas ele foi afetado por essa doença da alma, esse abatimento espiritual, e teve medo. Foi se esconder na caverna. E a gente vê ali naquele texto de 1 Reis, o texto ele fala claramente os sintomas de uma depressão. E Elias passou. Os sintomas, ele teve muito sono, ficou isolado, ele não queria ver ninguém. Conhece gente assim? Que não quer ver ninguém e quer se isolar, quer ficar trancado lá no seu quarto e às vezes até no quarto escuro. Aconteceu isso com Elias também. Ele não queria nem comer. Aí Deus manda o anjo, né? Acorda, come, porque você tem um trabalho para fazer. Mas Elias, ele não conseguiu. Ele olhou a comida, comeu e virou para o outro lado e continuou dormindo. Continuou dormindo, continuou querendo ficar naquela vida mesmo. Até pediu o Senhor que o Senhor o levasse. Abatimento na alma torna uma pessoa infrutífero e até estéril, que é muito sério. Eu poderia falar também sobre um outro personagem, mas eu gostaria de, antes de falar desse personagem, ler um versículo com você, que é o Salmo, se você puder ler, Salmos 142, versículo 7, que diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Olha que sério esse salmo. É uma declaração que a doença da alma nos aprisiona. Estamos presos e não conseguimos realizar quase nada. Outra figura que me chamou muita atenção foi um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era de uma família real, da família real. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. O avô morreu, o pai morreu, e na hora, a pessoa que cuidava dele ficou tão apressada, querendo salvar o menino, que ele tinha 5 anos, saiu correndo e deixou o menino cair. E por causa daquela queda, ele ficou deficiente dos 2 pés, com limitações, com muitos problemas. Eu estudando sobre essa figura, né, esse personagem, esse homem,
eu vi uma coisa muito interessante, porque todas as pessoas que eram doentes, miseráveis, eram enviados por uma cidade chamada Lodebar. Essa era o nome da cidade e juntava essas pessoas. E para onde que Mefibosete foi? Passou a sua vida ali. Mas ele era neto do rei. Naquele momento, Mefibosete, ele começou a mudar a sua história, mudar a sua história de vida, mudar o seu comportamento, mudar a sua mente. Ele não era mais o filho do príncipe, ele não era neto do rei, ele era só Mefibosete. Ficou naquela cidade e viveu ali até a sua vida adulta. E quando eu estava estudando esse texto, eu chorei muito, porque eu vi algumas figuras de pessoas que eu conheço com essa mesma mente de Mefibosete. E eu gostaria nesta manhã de falar para vocês, observem o que passa na sua cabeça, quem você é, qual é a sua identidade, quem realmente você representa. Mefibosete, ele foi chamado ao palácio. O rei Davi, ele perguntou aos seus servos: tem alguém da família real que eu possa fazer o bem? E alguém lembrou: eu acho que tem sim um cara lá que é Mefibosete, filho de Jonas. E manda chamar ele. Davi, o rei, pediu para chamar. Quando ele chega, Mefibosete, surpreso por ele ter sido chamado ao palácio, Davi, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: traz o Mefibosete e diz: porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha o que o rei falou para ele. Mas você acha que Mefibosete, ele ficou alegre, ficou contente, saiu pulando no palácio? Não. Sabe por quê? Porque a mente dele era uma mente derrotada, era uma mente de uma pessoa que ninguém queria, desprezível. Olha o que ele diz. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Depois que o rei tinha apresentado tudo o que ia fazer, essa bondade toda com ele, ia devolver as terras do avô, que era rei, ia sentar ele à mesa, ia restituir a herança, a posição dele na mesa, ele ia passar a ser uma pessoa da família real. Ele diz: o que o senhor quer comigo? Eu sou um cão morto. Olha que terrível essa mente. Muitas pessoas pensam assim também. Porque o nosso Deus já conquistou na cruz todas as nossas bênçãos. Mas a gente ainda fica pensando: isso não vai acontecer comigo.
Eu sou um cão morto, não tem valor. Mas o Senhor, Ele declara para você nesta manhã que você tem o seu valor. E que o Senhor, Ele vai fazer, Ele já fez por você. Lá na cruz, Ele já conquistou tudo por você. Você precisa tomar posse disso. Quando a gente entende o plano de Deus e o propósito de Deus nas nossas vidas, nada vai nos impedir de frutificar. Nada vai impedir você de ser vitorioso no Senhor. Porque a sua mente está preparada por Deus para dizer que você é filho do Rei. Que você é filho do Senhor, cheio de poder. E que o Senhor também te deu poder para enfrentar os demônios, para enfrentar as guerras deste mundo. Mas às vezes pensamos que não temos poder. Eu acompanho muitas mulheres. E algumas mulheres chegam desesperadas, sem esperança, tristes, porque estão com problemas com o filho, com drogas, com o marido que está com um amante na rua, está passando uma situação, uma crise financeira, e o que acontece é que essa mulher perdeu a esperança no Deus Todo-Poderoso. E eu, quando comecei a estudar um pouco sobre esse tema, a gente não tinha nem fechado ainda esse tema. O Senhor me deu uma palavra. E eu fiquei com essa palavra durante muito tempo. Muito tempo. E essa palavra fala sobre José, que também passou por muitas situações. Muitas situações. E este vai ser o meu tema, né? Essa palavra. Esse momento, esse primeiro momento, é com José. Essa palavra que o Senhor me deu. Eu fiquei na minha casa, Senhor. Eu não conseguia nem falar. Eu falava para o meu marido, falei, amor, eu não vou falar não, porque isso aqui eu não vou conseguir. Mas o Senhor foi trabalhando, vida, foi trabalhando no meu coração, porque todos nós temos algo para trabalhar no nosso íntimo. E isso precisa ser despertado na gente. Porque senão você continua na mesmice como era Mefibosete lá. Anos e anos ele era neto do rei. Ele ficou lá. Aceitou o desprezo e ficou lá. Da palavra que eu gostaria de ler com vocês também se encontra no livro de Gênesis. Eu até falei, Senhor, o que essa palavra tem a ver com frutificar? Mas vamos ler. Gênesis 41, versículo 50. Quem puder, acompanhe aí na sua Bíblia. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Azanate, filho de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Amém? José, ele era um homem, ele era um menino ainda, né, de 17 anos, quando ele foi vendido. Ele foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos.
E passou um tempo na casa de Potifar, foi acusado injustamente. A maioria aqui já conhece a história de José. Foi preso. Na prisão, estava na prisão, ele interpretava sonhos, porque Deus era com ele. O primeiro ponto que eu quero falar sobre José fala sobre isso. Deus era com José. Porque Deus foi com José desde o momento em que ele foi acusado ali na casa de Potifar. Na hora que ele estava na prisão, Deus estava com ele. Está escrito. Está escrito esse texto. Diz assim o texto. Eu vou ler só um pedacinho, né? O Senhor era, Gênesis 39, 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Deus era com ele lá na casa de Potifar. Esse é o primeiro texto. Na prisão, imagina, como que Deus pode estar com José, ele dentro de uma prisão? Mas a Bíblia declara que ele estava. Gênesis 39, 21 e 22. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que lhe devia fazer ali. Imagina, ele dentro do cárcere, Deus era com ele e ele foi próspero dentro do cárcere. O carcereiro gostou dele e falou: não, gostei de você, agora você vai cuidar de todos os outros presos. Ele estava na prisão. No palácio, ele também, Deus foi com ele. Ele interpretou o sonho de Faraó, e ali Faraó fez uma coisa com ele muito interessante. Olha aqui o que diz em Gênesis 41, 40 a 44. Administrarás a minha casa. A tua palavra obedecerá todo o povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel da mão e o pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e pôs no pescoço dele um colar de ouro. Olha que tremendo. Imagina, ele não conhecia Faraó. Ele interpretou o sonho de Faraó. Deus deu graça sobre a vida de José. E Faraó pegou o seu próprio anel e entregou para ele. Toma aqui, autoridade para você. Deus faz assim com a gente. Deus faz assim com a gente. Nos dá autoridade. Autoridade para expulsar demônios, amém? Mas eu sei que ainda tem gente que tem medo de demônio. Mas Deus nos deu autoridade. Deus era com José. José era uma figura representando na Bíblia como se fôssemos nós. Vamos tirar o exemplo de José. José passou muitas situações. Ele foi vendido, ele foi desprezado pelos seus irmãos, aquele da sua própria família. Às vezes, aquela pessoa que você acha que deveria te amar, é ela que pisa no teu calo, é ela que fala mal de você, é ela que te machuca, é ela que está te ferindo. Muitas vezes, a família. Como foi o caso de José aqui. Foram seus irmãos
que planejaram sua morte, mas Deus era com ele, ele não morreu. Ele foi vendido. E por onde ele passou, a bênção de Deus estava sobre ele. Amém? O segundo ponto que eu queria falar com vocês, José decide esquecer. Esse texto que nós lemos de Gênesis, falando sobre José tendo seus filhos já lá no Egito, José deu um nome para o seu primogênito. Chamou ele de Manassés, que quer dizer esquecer. Significa esquecer. Para os hebreus, era muito importante o significado dos nomes. Hoje, aqui no Brasil, as pessoas elas não procuram muito o significado dos nomes. Mas para os hebreus isso era muito importante. Tão importante porque no nome ele determinava o que tinha acontecido na vida daquela pessoa, ou que ia acontecer, ou uma profecia. Eu comecei a estudar, vendo o nome de algumas pessoas, e Raquel, quando estava para dar à luz, o seu filho Benjamim, que é o irmão de José, o caçula, ela deu um nome para ele, porque o parto dela foi muito difícil. E ela deu o nome de Benoni, que quer dizer dores. Mas Jacó, ele falou assim: não vai ficar com esse nome não, porque Raquel morreu. Não vai ficar com esse nome. E ele começou a chamar ele de Benjamim, que quer dizer sorriso, alegria, felicidade. Então o nome para os hebreus era muito importante, dava o significado. E José, ele deu um significado para o seu filho. Deus me fez esquecer. Gente, isso aqui é tão sério que eu anotei aqui algumas coisas. Porque às vezes nós lembramos de coisas que éramos para esquecer. É verdade? A gente fica lembrando de um monte de coisa que é para a gente esquecer. Mas o que é para você lembrar, você esquece. É ou não é? Tem coisa que alguém te feriu, alguém te machucou, alguém fez alguma coisa com você, falou mal de você. Aí você fica remoendo, só lembrando. Coisa que é para você esquecer. Mas quando você tem que lembrar que você é filha do rei, que você é filho do rei, que o Senhor já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais na parte do Senhor, esquece. Você esquece. Então, nós precisamos lembrar aquilo que nos traz esperança. Amém? Trazer a memória, lembrar de coisas que o Senhor já prometeu nas nossas vidas e ficou esquecido. Hoje, nesta manhã, o Senhor quer relembrar esses sonhos, essas promessas que um dia Ele fez e que às vezes a gente esquece. Deus, Ele está aqui, amém? E Ele vai continuar falando conosco. E você, preste bem atenção nesse detalhe desse nome. Manassés, Deus me fez esquecer. E por um tempo da minha vida, eu lutei contra esta palavra. Deus me fez esquecer. Senhor, é isso que eu tenho que fazer. Então,
Deus me faz esquecer dessa situação, dessa e dessa. E eu falava isso todos os dias. Todos os dias. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Quando a coisa vinha na minha cabeça, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. E hoje eu vejo que o Senhor me fez esquecer. Precisamos entender a palavra e praticar. Você sabe que não deve guardar mágoa. Ontem a gente estava ouvindo a Edna falando sobre amargura, raiz de amargura, o mal que faz para você, essa raiz de amargura, né? E às vezes você fica remoendo coisas passadas. Deus me fez esquecer. O que José declarou que ele fez esquecer? Deus fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Por que de todos os trabalhos? José foi escravo. Ele trabalhou muito, mas também não era só o trabalho físico, mas o mental. Porque José era solitário, ele não tinha família, ele não tinha ninguém para levantar, dar uma palavra de ânimo, ajudar ele. Não, ele não tinha ninguém, só o Senhor. E ele, José, passando por essas situações, ele declarou, quando seu filho nascer, Deus me fez esquecer desse trabalho que passou. Porque a Bíblia declara que antes que chegasse a fome, José teve seus filhos. No tempo da fartura. Então Deus fez ele esquecer dessa situação toda que ele passou, do passado, da tristeza que aconteceu dos seus irmãos vendendo ele para estranhos. Aí você pode pensar, mas José, ele não esqueceu. Porque a Bíblia declara que quando José viu os seus irmãos, ele chorou tanto que todo o palácio ouviu. Será que ele estava bradando, gritando? O palácio inteiro ouviu. Ele lembrou do que os seus irmãos tinham feito, mas no seu coração, ele esqueceu do mal que os seus irmãos fizeram a ele. Foi isso. E ele faz essa declaração, dizendo para todo mundo, quando chamasse o seu filho, Deus me fez esquecer de tudo isso que eu passei. Amém? Muitas vezes, nós passamos por situações de fracasso, derrota, erros que a gente comete, e às vezes aquilo fica voltando sempre na nossa mente, nos impedindo de frutificar. Um fracasso não vai fazer você um fracassado, amém? Uma derrota não vai fazer você uma derrotada, amém? Mas o inimigo quer dizer para você que você errou, que você foi fracassado. Então você é um fracassado. A mente é bombardeada o tempo todo pelo inimigo
para impedir que você creia no poder de Deus, que você creia no agir de Deus, que você pode mudar e sair dessa condição. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando conosco. Deus, quando a gente lê esse texto aqui de José, você imagina muitas coisas na vida de José. Mas ele declara para todo mundo, para todo o Egito, que o Senhor mudou a sorte dele, que Deus mudou a história dele. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre frutificar. E é o segundo filho de José. O segundo filho de José se chama Efraim. E no texto que nós lemos, Efraim, o significado de Efraim quer dizer dupla fertilidade, prosperidade. E José declara que ele foi próspero. Próspero. Próspero aonde? Na terra da minha aflição. Nesse lugar onde você foi humilhado, nesse lugar que você foi envergonhado, nesse lugar que você foi frustrado, mudou a sua história para uma derrota. Nesse lugar, Deus vai transformar e mudar para uma vitória de prosperidade e de bênção. Mas você precisa crer. Você precisa primeiro esquecer. O primeiro filho era esquecer o passado. Esquecer o trabalho, esquecer tudo o que passou lá na casa do meu pai, todo o meu serviço. E aí sim, você vai conseguir ser próspero. Você vai conseguir viver aquilo que você ainda não viveu. E eu lendo, eu estava pensando nesse texto, falei, mas o que esse texto tem a ver com frutificar? E o Senhor vem me ensinando mais uma vez. Diz assim o texto de Gênesis 49, versículo 22, se você puder acompanhar. José é um ramo frutífero. Olha que texto. Esse texto de Gênesis 49, ele fala sobre a bênção de Jacó para os seus filhos. Era costume também dos hebreus, o pai, quando já estava para falecer, reunir todos os filhos e determinar a bênção sobre eles, falar daquilo que ocorreu na sua vida e profetizar sobre os seus filhos. E é interessante que nesse texto, o primeiro filho, o mais velho, Rubens, ele, primogênito, ele não recebeu a bênção da primogenitura. Jacó, ele tirou a bênção de Rubens porque ele se deitou com a madrasta. Quando ele se deitou com a madrasta, Jacó não falou nada. O tempo passou. Na hora de entregar a bênção, ele vai e fala: Rubens, você não vai receber a bênção da primogenitura. Você não vai ser mais excelente. Você não vai ser mais o melhor. Você não vai ter todas as coisas, todas as bênçãos. Mas José, ele declara esse texto aqui. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. Os frecheiros lhe dão a amargura. Atiram contra ele e o aborrecem.
Seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam sobre elas, sobre a sua cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido sobre os seus irmãos. Amém? Essa foi a bênção que o Jacó deu a José. Olha que interessante. Jacó declara aqui que ele era ramo o quê? Frutífero. O que é um ramo frutífero? Dá muitos frutos. Não dá um frutozinho só não, né? Ele dá muitos frutos. E esse ramo, ele fica junto às águas. E os seus galhos, ele se estende pelo muro. Sabe aquela mangueira que passa a manga lá pro teu quintal e você está doido para comer aquela manga? É assim. Estender os ramos nos muros significa que ali tem um obstáculo. Mas ele vai passar. Ele vai passar pelos muros. E vai continuar sendo frutífero mesmo com o muro. Você tem obstáculo na sua vida? Você tem alguma dificuldade? Que você seja frutífero para se estender os seus ramos pelos muros. Amém? Seja frutífero. Mas não para aí, não. Os flecheiros lhe dão amargura. Entendeu essa? Imagina um homem com uma flecha que vai lançar o quê? Amargura. Vai lançar amargura. E no texto aqui diz que José foi atingido por essa dor, por essa flechada. Quantas vezes nós passamos situações onde somos flechados pela amargura? Pessoas que você ama demais, falando mal de você, fazendo coisas para te entristecer, passando momentos de inquietações, angústias, lutas. E você, em vez de encontrar uma palavra para te fortalecer, você encontra: não é possível, você está passando isso porque você só pode estar em pecado. Não é verdade? Flecheiros da amargura. Você pode encontrar esses flecheiros. Mas quando José encontrou essas flechas de amargura, a Bíblia diz aqui, Jacó abençoando José, diz que o seu arco, porém, permanece firme. Não foi abalado. Ele não foi abalado pela má notícia. Ele não foi abalado pela amargura, pelo sofrimento, pela dor que estavam causando nele, José. Ficou firme. O que é teu arco firme? Porque ele estava lutando. Ele estava lutando. Ele não fraquejou, ele não desanimou.
ele não perdeu a esperança. Amém? Os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso. Pela mão do poderoso. Era Deus que sustentava José. Era Deus que estava dando José força. Nós cantamos aqui que o Senhor dá força e esperança. Se falta esperança na nossa vida, se falta força para lutar as nossas lutas e as nossas guerras, o nosso Deus, Ele é poderoso para te dar essa força. Amém? Precisamos receber a palavra e viver, reconhecendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para te dar vida, poder e mudar a tua sorte, mudar a tua vida. Esses são os desafios de uma pessoa que precisa frutificar. Vai encontrar desafios, vai encontrar muros, vai encontrar flecheiros da amargura, vai encontrar dificuldades, pessoas para dar para trás, para falar coisas para te desanimar, te impedir de avançar. Mas o Senhor, Ele nos traz a solução para sermos frutíferos. Quer saber? Está descrito no livro de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O segredo é estar nele, para você dar fruto. Ah, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu não falto às reuniões, eu trabalho aqui e ali e não dou fruto. Se examina. Se examina se você não está guardando alguma coisa que é para você esquecer. E você está separando aquela palavra, lembra aquela palavra que te doeu, que a mãe falou? Um dia minha mãe falou, um dia meu irmão disse isso, um dia alguém me feriu assim, e você fica guardando? Esquece. Esquece no coração, esquece. Para você frutificar, você precisa esquecer o passado que te fere e te machuca. Para você produzir frutos novos. Amém? Deus nos chama ao compromisso de estar ligado a Ele e esquecer o passado para viver uma novidade de vida. Viver aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Nós precisamos entender e praticar esta palavra. Quando passarmos a luta, precisamos estar firmes. Firmes. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Ah, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso
poderoso para passarmos as lutas e Ele nos fortalecer. Uma força que não é nossa, mas é de Deus. É de Deus essa força. Nós não temos forças para esquecer, porque quando José lhe declarou o nome do seu filho, ele disse: Deus me fez esquecer. Não é você que vai esquecer. Deus que vai fazer você esquecer as amarguras, as coisas que fizeram contra você. Deus é que vai fazer. E precisamos receber do Senhor o Efraim, a frutificação, a mudança do estado. De repente, José era preso. De repente, ele foi o segundo no palácio, em todo o Egito. Da noite para o dia, a vida dele mudou, foi transformada. E hoje, nesta manhã, o Senhor quer transformar você. Uma pessoa que não dá fruto, ou dá um fruto aqui e outro lá, 3 anos para trás. Deus quer fazer de você árvore frutífera. Onde vêm os ventos, vêm as situações e não vai te abalar, porque a tua força está em Deus, está no Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda. Ele muda a nossa história. Vamos nos pôr de pé. Vamos orar. Eu gostaria de fazer aqui um apelo essa manhã. Eu fui muito abençoada pelo Senhor. Na minha vida também tinha coisas que eu precisava esquecer. E agora eu convido você que ouviu alguma palavra, algum flecheiro da amargura te atingiu, que você vem aqui, nesse local aqui, vem para a sua vida se tornar frutífera. Você quer dar frutos? Vem. Se você quer dar frutos no reino de Deus, vem. E eu quero convidar você que quer receber do Senhor essa força para perdoar, essa força para lutar, essa esperança que já se perdeu. Sabe aquele parente que está nas drogas, que ninguém quer mais estar com ele? Mas Deus vai te dar a força para ajudar. Tem alguém assim? Tem alguém que quer receber essa oração? Quer ser frutífero? Vem aqui. Vamos orar. Vamos orar por você que quer frutificar no reino. Você que quer transformar vidas através da sua vida, do seu viver, mudando dentro da tua casa, mudando na sua vida, no seu trabalho, a mudança interior. Você precisa perdoar alguém te feriu, você foi derrotado e agora não quer mais essa história de derrota na sua vida. Você quer frutificar coisas boas. Venha receber a oração, porque o Senhor vai mudar a sorte daquele que se compromete com Ele, porque você tem um compromisso com o Senhor. Amém?